Agora que já está, enfim, já temos uma boa turma aqui, a gente já pode dar início aqui à palestra. Palestra com o título 8 razões para o arquiteto conhecer e usar princípios de gerenciamento de projetos, e que vai ser apresentado e ministrado pela professora e arquiteta Sônia Lopes. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor da PUC, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Atualmente estou na coordenação de graduação e também coordeno cursos da educação continuada na CCE da PUC-Rio, na área de arquitetura. E esse curso, quer dizer, essa palestra, enfim, depois a gente vai falar do curso, essa palestra ela faz parte do movimento de novos cursos e eventos na área de arquitetura na PUC-Rio. Antes da gente dar início à palestra, eu vou dar alguns avisos lendo aqui e depois vocês vão ver, esses avisos vão ser repetidos no chat. Então, essa reunião está sendo gravada e será disponibilizada nas redes sociais da PUC. Terá direito à declaração de participação o aluno que estiver com inscrição confirmada no evento e estiver presente na sala de aula online por no mínimo 30 minutos. O participante deverá preencher o formulário de presença no chat quando solicitado pela CCE. Mais ou menos ali aos 30 minutos, com 30 minutos da palestra, vai ser disponibilizado no chat um formulário que vocês deverão preencher bem breve, quando solicitado. E com relação ao certificado, ele é emitido automaticamente, então vocês não precisam ter a preocupação de mandar nenhum e-mail. Basta a inscrição e o preenchimento desse formulário. Em 10, 15 dias, vocês estão recebendo esse formulário via e-mail também. Tá? Em relação às perguntas, fiquem à vontade. A Sônia, muitas vezes, ela acaba lendo, aproveitando o encaixe das perguntas no momento que ela está expondo algum assunto. Mas, se vocês quiserem, fiquem à vontade para registrar pelo chat, pode ser diretamente a mim, ou no chat geral, enfim, no chat aberto ou direcionado a mim. E, no final, as perguntas que, eventualmente, a Sônia não consiga responder durante a exposição dela, eu vou estar passando para ela. Tá? E, como conclusão, antes de passar a palavra para a Sônia, essa aula ela é um oferecimento do curso de extensão em métodos ágeis na arquitetura, modelo tipo de gerenciamento de projetos, e que é ministrado também pela professora Sônia. Tá? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, uma excelente palestra. Tá? Sônia, fica à vontade, está contigo. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. É sempre muito bom a gente falar sobre temas que são tão queridos, né? Temas que a gente gosta tanto. Afinal de contas, são aí muitos anos de arquitetura, né? Que a gente não conta exatamente quantos são. Brincadeira. Mas, e juntar arquitetura com gerenciamento de projetos. Né? Quem não tiver problema com a gravação e quiser ficar com a câmera aberta, eu agradeço imensamente, porque é muito bom ver as carinhas de vocês enquanto a gente está falando. Eu vou fazer uma apresentação pessoal primeiro, para quem não me conhece. Meu nome é Sônia Lopes, eu sou arquiteta pela UFRJ, mestre em Patrimônio Histórico, em Preservação do Patrimônio Histórico, doutora em Administração e sou especialista em gerenciamento de projetos. Eu costumo dizer que nos primeiros 15 anos de profissão, eu fiz gerenciamento intuitivo, porque o gerenciamento é necessário, mas ele é feito inicialmente de uma forma intuitiva, né? Antes da gente, quando a gente chega, entra no mercado, você não tem um conhecimento organizado, né, pela faculdade sobre o tema de gerenciamento. Então, normalmente, a gente tem um conhecimento organizado sobre arquitetura propriamente dita, sobre o processo criativo, mas não sobre o processo, não sobre o processo gerencial. Né? Então, a gente começa a atuar, né, de uma forma muito intuitiva e muitas vezes apanhando muito, né? Muitas vezes aprendendo com os próprios erros, reinventando a roda
e isso traz um desgaste enorme, né? E a partir disso, né, de ficar nesse desgaste, ficar buscando novas ferramentas no mercado, assim, e procurando exatamente o que as pessoas faziam, é que eu acabei resolvendo estudar de um modo mais formal o gerenciamento de projetos. E aí eu me apaixonei pelo tema e comecei, então, a atuar mais diretamente com gerenciamento de projeto, e aí já nesta fase de um gerenciamento de projetos mais profissional, porque ele já vem estruturado pelas boas práticas do mercado. Quando eu terminei a minha especialização em gerenciamento de projetos, eu já tinha feito mestrado em preservação do patrimônio e o coordenador do MBA me chamou para começar a dar aula na FGV. Então, começou ali quase que uma nova carreira, né? Na sequência, eu comecei também com as aulas na UF, mas tanto na FGV quanto na UF eram turmas genéricas, né? Eu digo que eu tive aluno de professor de educação física, psicólogo, padre e engenheiro, né? Era assim, tinha de tudo nas turmas, né? Tem até hoje, né? Essas turmas são mistas. Então, a gente não tem um foco, não tinha um foco muito especializado no arquiteto. Mas sempre com a questão da arquitetura, que foi a minha vida inteira, né? Foi desde pequenininha fazendo, né, usando as caixas de sapato para fazer casinha para as bonecas. Então, essa arquitetura que estava tão entranhada, junto com você conversar com pessoas de outras áreas, sentir as necessidades das outras áreas e percebendo que em determinadas questões elas, embora aparecessem com um formato um pouquinho diferente, elas também existiam em outros nichos de mercado, e vendo como as pessoas desenvolviam isso, eu criei um método, um modelo, que é esse modelo TIP que a gente fala e que o Marcelo falou aí rapidamente, né, no início. Esse modelo TIP ele é um modelo de gerenciamento de projetos voltado para os arquitetos profissionais criativos, né? E hoje, inclusive, vocês vão saber em primeira mão, o livro está esgotado. A editora me avisou hoje que o livro está esgotado, então a gente não sabe se faz mais algumas unidades, né, temporariamente, ou se parte direto para a segunda edição, completamente reformulada, mas tanto o livro quanto o método que eu normalmente falo dele, ele é muito voltado com esse olhar para o arquiteto, né? E aí, por quê? Porque eu acho, efetivamente, eu acredito que o arquiteto precisa de gerenciamento de projetos, né? E de uma forma um pouco mais estruturada, não tão intuitiva, porque a gente gasta muito tempo e muita energia reinventando ferramentas, reinventando documentos, reinventando tudo aquilo que já foi feito em outras áreas e que já está super testado. Então, a Camila está comentando aqui, obrigada, Camila, no chat, né, sobre o livro, e não conheço a Camila, pelo menos pelo nome não estou reconhecendo, então eu não combinei nada com ela. Mas eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês para a gente ter uma conversa aí sobre por que o arquiteto precisa efetivamente, né, cuidar um pouquinho mais dessa área de gerenciamento de projetos, né? Então, as 8 razões para o arquiteto conhecer e usar os princípios de gerenciamento de projetos. Bem, aqui nos slides tem uma pequena apresentação minha com redes sociais, enfim, aquelas coisas todas. Entrem lá, curtam as redes sociais, ativem o sininho, né? Que todo mundo agora não consegue falar sem colocar essas coisas. Eu selecionei também aqui alguns projetos para vocês entenderem um pouco essa trajetória, né? Não vou explicar nenhum projeto, mas para vocês entenderem de onde vem essa experiência de arquitetura e que experiência é essa que eu estou falando. Eu me formei em 89 na UFRJ e a minha experiência é muito diversificada. A gente tem edificações novas, reformas, requalificação de patrimônio,
Então, em requalificação de patrimônio, a gente tem aqui um ateliê de pintura no Jardim Botânico, que é esse projeto aqui de frente, o Parque das Ruínas, o Rio Cidade, Rocha Miranda, que é uma requalificação urbana, essa residência em Secretário é uma edificação nova, e o Rio Zoo, né, que está até reinaugurando agora, porque mudou a gestão, né, agora é a gestão do Grupo Cataratas, mas aquele espaço que eles demonstram, né, que eles estão usando tanto na divulgação, que é um espaço onde as pessoas passam no meio dos bichos e os bichos estão soltos e que as pessoas estão presas, né? Aquele traçado é exatamente o traçado do projeto que a gente fez em 96, né? Século passado, e que já tinha essa proposta. Então, e quando a gente fala de gerenciar projetos onde você tem, por exemplo, uma reunião do Rio Cidade, a gente, quando sentava numa mesa para discutir a compatibilização, eram 20, 30 profissionais na mesma mesa. Então, você tem ali muitos stakeholders, muitos interessados naquele projeto, e você precisa dialogar com todos eles, né? Já está aí uma primeira razão que não estava nem listada, né, nas nossas 8, mas até trazendo esse conceito do porquê do gerenciamento de projetos já para projetos aí reais, projetos que a gente já fez. A partir, então, da minha vida, né, de gerente de projetos, começaram a surgir várias oportunidades aí de publicações, né? Em 2009, a FGV convidou para escrever um livro. Eu sempre dei aula de negociação na FGV e no MBA da FGV e no MBA da UF, e deu start aí para uma série de outras publicações. O livro que a gente comentou que está esgotado, esse Métodos Ágeis para Arquitetos Profissionais Criativos, só tem versão e-book agora. E aí tem uma história aí de publicações, enfim. Mas para a gente falar, né, dos 8 motivos por que do gerenciamento de projetos, vamos entender primeiro o que é gerenciamento de projetos, né? O que é projeto nessa definição. A primeira questão é que quando o arquiteto ou o designer ou o engenheiro fala de projeto, normalmente ele está falando daquele produto que você entrega para o cliente, né? Então, o arquiteto fala do projeto, ele está falando daqueles desenhos que ele está entregando, ele está falando dos documentos que ele entrega, né, das especificações. Isso, quando a gente está falando de gerenciamento de projetos, isso é o produto que é entregue. Quando eu falo em gerenciar projeto, eu gerencio muito mais do que isso, né? Eu gerencio a execução, a elaboração desse produto, mas também eu gerencio as pessoas, eu gerencio os riscos, eu gerencio a comunicação que vai acontecer com todos os interessados, todos os impactados pelo projeto. Então, eu tenho aí uma série de outros elementos. Então, quando a gente fala desse gerenciamento de projetos, a gente está falando de algo um pouco maior que é necessário e que a gente não aprendeu na faculdade, que é olhar para esse todo e tudo que eu preciso. E aí, quando eu entendo isso, eu consigo entender também quanto eu preciso cobrar num projeto. Essa é uma das 8 razões. Já estou dando spoiler. Então, quando a gente fala de projeto, a gente está falando de um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Isso é uma definição oficial de projeto, né? Então, cada projeto que a gente faz, como arquiteto, como designer ou como engenheiro, a gente está falando, ele é único, né? Ele, por mais que você, eu já fiz uma reforma para um casal que tem 2 filhos, né? Só que agora é outro apartamento, esse outro casal tem outras necessidades, e essas coisas todas, tem outras manias, né? Cliente sempre tem mania. Então, a gente tem esses outros, algumas especificidades que fazem daquele projeto um projeto único. E os projetos, eles têm objetivos bem definidos. Se eu não entendo bem esse escopo, se o cliente não está entendendo o que eu vou entregar, ele não valoriza. Enfim, a gente tem aí um conjunto de coisas que precisam ser
gerenciadas. E aí, o que é um projeto? Um filme é um projeto. O que mais? Um jantar é um projeto. E aí eu tenho uma historinha para contar. Eu, quando comecei a fazer o meu MBA em gerenciamento de projetos, eu encontrei o meu orientador, o meu co-orientador do mestrado na rua. E ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou fazendo um MBA em gerenciamento de projetos, né? Pagando uma fortuna na FGV, né? E aquilo, né, você diz assim, estou fazendo um MBA em gerenciamento de projetos. Ele falou, isso é muito bom para fazer jantar. Aí eu quase voei no pescoço dele, né? Porque, como assim é muito bom para fazer jantar? Aí eu me irritei num primeiro momento, ele falou, não, mas olha só, é porque você nunca pensou no jantar como você pensa no seu projeto de arquitetura, né? Quando a gente fala do jantar, você tem uma série de especificidades, você tem um horário para servir, você tem uma parte de aquisições, você tem qualidade, você tem mão de obra envolvida, equipe. Eu falei, nossa, realmente, né? Eu nunca tinha pensado que fazer um jantar era uma coisa assim, né, tão complexa. Gente, nunca tinha parado para pensar no jantar, né, como um ato, né, de você estar produzindo um projeto. E isso foi em 2003, por aí, né? Então isso já tem muito tempo. Quando você tem um design de produto, né, essa cafeteira, por exemplo, ela é resultante também de um projeto. E o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir seus requisitos. E aí, quando a gente está falando desse conhecimentos, habilidades, ferramentas, a gente tem um triângulo básico que o gerente de projetos ele deve cuidar, né? Tem um lado que é um lado do triângulo é a parte técnica, então você conhecer técnicas de gerenciamento de projetos, você tem um lado que é a liderança, que são as soft skills, todas as habilidades que você precisa desenvolver. Então, por exemplo, você desenvolver a negociação, né? Desenvolver a sua comunicação, e tem um lado que é a questão do business, de você entender esse business, né? Que nicho é esse de mercado que a gente está, onde a gente efetivamente está atuando e está gerenciando projetos. E aí, normalmente, as atividades que eu tenho do projeto, o cliente quer saber quando a gente vai entregar, quanto vai custar e tem uma exigência de qualidade, né? Então, isso é uma base, né? O gerenciamento de projetos começou a ser pensado daí, né? Eu tenho um escopo para entregar, um prazo, um custo e uma qualidade. Depois, outras áreas entraram nesses conceitos de gerenciamento de projetos. Mas a base, quando a gente fala em gerenciamento de projetos, sejam os métodos ágeis, sejam os métodos tradicionais, né, os mais antigos, mas que são super necessários em alguns nichos de mercado, é impossível abrir mão deles, a base que a gente tem por trás é o famoso ciclo PDCA, que é o Plan, Do, Check and Act, né? Então, nesse ciclo PDCA, onde eu tenho um aprendizado contínuo, onde o que eu aprendo num ciclo eu vou usar no outro, né? E para isso a gente tem técnicas de registro disso, dessa evolução, e em que momentos eu vou buscar essas informações para usar, né? Qual é a vantagem de eu ter essas informações, né? Que eu planejei, verifiquei, como é que eu uso isso? E essa é a base, então, para atuar em gerenciamento de projetos, né? Ele está na essência do gerenciamento de projetos. Então, além de se pensar em escopo, tempo, custo, qualidade, eu preciso pensar sempre num ciclo, né, virtuoso, né, um ciclo onde eu estou sempre aprendendo alguma coisa para usar na sequência. Só que existem mitos, né? E um mito, antes da gente falar das 8 razões, né, para o arquiteto usar gerenciamento de projetos, e eu já dei alguns spoilers aí para os mais atentos, eu vi que tem gente anotando, então os mais atentos já anotaram aí provavelmente alguns spoilers. O grande mito que a gente tem é criatividade e método não combinam. A gente tem aí uma poluição, né, um mito, um glamour, cada um pode dar um nome, né, que eu acho
não foi muito boa para a nossa profissão, sabe? Aqui entre nós, né? Para os arquitetos aí de plantão. Por quê? Porque isso afastou o arquiteto do dia a dia, de uma produção mais séria, mais consistente, desse olhar da melhoria contínua, né? Porque quando eu tenho um método, é muito mais fácil eu rodar aquele ciclo do PDCA e entender essa melhoria contínua, né? Enquanto que a gente viu aí uma geração inteira, né? Hoje eu acho que isso está diminuindo um pouquinho, mas a gente viu aí um grande impulso durante muito tempo, um incentivo para que a gente olhasse para o arquiteto como alguém abençoado dos céus, que tem uma criatividade maravilhosa e que espera um momento em que aquela criatividade baixa, um glamour em torno disso, né? Eu já fui apresentada a pessoas do tipo assim, adivinha qual é a profissão dela? Ah, é a profissão mais linda que existe. E aí a outra pessoa pensava e dizia, é arquiteta? Né? E aí você diz assim, pois é, você não sabe onde vai se meter, né? Porque essa é a leitura, né, muitas vezes, de um certo glamour, tem uma aura mística em torno da gente como arquiteto, mas tem muito suor aí, né? E esse suor ele pode ser um pouquinho menor se a gente tiver um método organizado para trabalhar. Bem, e aí esse mito vem para toda essa indústria criativa, né? E a arquitetura encabeça essa indústria criativa, mas ela está lá junto com artes cênicas, audiovisual, design, expressões culturais, moda, etc. Né? Essa é a lista da Firjan para a indústria criativa. Mas tá bom, Sônia, mas o que é método aí? O que você está chamando de método? É alguma coisa que vai me engessar e não vai deixar eu ser criativo? Não, o método é um caminho para te ajudar a atingir uma finalidade, te ajudar a atingir um objetivo. Agora, essa frase aqui é da Ana Pasmino, que assim eu gostaria de ter escrito essa frase, né? Os métodos de design não são inimigos da criatividade, imaginação ou intuição. Pelo contrário, eles conduzem a soluções inovadoras, sendo que alguns métodos são técnicas específicas para auxiliar o pensamento criativo, né? Então, a ideia eu trago essa frase porque, primeiro, eu adoraria ter escrito essa frase. Não conheço a Ana Pasmino, né? Ela é professora da PUC-Rio, mas eu não conheço a Ana, mas já sou fã, né? Eu li o livro dela, do Como se Cria, e ela apresenta vários métodos que ajudam na criatividade. Então, isso quebra as resistências de todos que pensam que um método de gerenciamento de projetos vai te atrapalhar a ser criativo. Enfim, vamos lá para o assunto principal, né, que são as 8 razões para o arquiteto conhecer e usar princípios de gerenciamento de projetos. Razão número 1, né, projetos mal gerenciados, eles podem resultar em má qualidade. E aí já entra um primeiro problemaço para a gente, né? O que é a tal da qualidade? Por quê? Porque qualidade, eu fiz uma vez um desafio numa turma, que eu estava dando aula, era uma turma de arquitetos, e eu sugeri, a gente ia ter um intervalo de uma semana entre uma aula e outra, eu sugeri que eles perguntassem no escritório, a maioria era dono de escritório, eu sugeri que eles perguntassem para diferentes pessoas dentro do escritório deles o que era qualidade. E aí a primeira reação deles foi, não, todo mundo no meu escritório pensa a mesma coisa que eu sobre qualidade, acha que é a mesma coisa. E aí na semana seguinte eles chegaram e disseram, olha, Sônia, a gente se surpreendeu porque pessoas diferentes da equipe imaginavam que qualidade era uma coisa diferente. Então o meu escritório não tem um pensamento único do que é a qualidade. Então a gente começa aí, né, com um elemento que precisa ser gerenciado, né? E a gente tem ferramenta para isso, tem um momento para isso dentro do processo de gerenciamento de projetos. E aí, quando a gente está falando do cliente achar que tem uma má qualidade, porque
a definição dele de qualidade pode ser diferente da sua, a gente está falando na organização, na sua empresa, perder reputação, né? Então, você começa a ter uma fama de quem não produz um produto de qualidade, né? E você pode ter stakeholders insatisfeitos, né? Quem são os stakeholders? São todos aqueles que influenciam o projeto e são influenciados pelo projeto, né? E o cliente é um dos stakeholders, né? A gente tem os clientes, a gente tem equipe, a gente tem funcionários da prefeitura que vão avaliar o nosso projeto, a gente tem os projetistas complementares, enfim, você tem uma série de stakeholders que, dependendo da influência deles dentro do projeto, você vai lidar com eles de forma diferente, né? Bem, razão número 2, cumprir o orçamento apresentado ao cliente. Se você faz obra, por exemplo, você tem um orçamento que você apresentou a ele. Você precisa saber gerenciar esse orçamento, você precisa monitorar esse orçamento, né? E você também, né, e aí aquele spoiler que eu tinha dado antes, quando a gente entende o processo de gerenciamento de projetos, a gente começa a entender também o nosso custo para executar um projeto, né? E aí a gente cobra de forma adequada e gerencia os nossos custos também. O que acontece a gente escuta muita gente dizendo, eu cobro por metro quadrado. E aí você pergunta, um diz que cobra R$20, o outro cobra R$150 o metro quadrado. Tá, baseado em quê? Né? O vento sopra? Eu às vezes acho que é aquela coisa assim, você lambe o dedo, faz assim, vê para onde o vento está soprando, então eu vou cobrar 20 mil nesse projeto. Não, o vento está soprando para lá, eu vou cobrar 15 mil nesse projeto, né? Muita gente tem dificuldade em calcular o preço do projeto. E aí não tem nem segurança para chegar para o cliente e dizer que o preço é aquele. E fica muito vulnerável quando o cliente diz, tá caro. Aí a pessoa pensa, deve estar caro, né? Ela não sabe como é que ela calculou efetivamente, não sabe que custos ela tem, né? Isso fica tudo muito embolado, e ele não sabe que projeto deu lucro, que projeto deu prejuízo. Assim, eu acho que bastava uma razão para a gente entender gerenciamento de projeto. Se a gente considerar essa aí, a gente não precisa nem das 8, né? Essa já é suficiente aí para a gente. Razão número 3, cumprir os objetivos do negócio, né? O seu escritório de arquitetura, o seu trabalho de arquiteto é um negócio. Não é feio não, gente, dizer que é um negócio. A arte é bacana, eu amo arquitetura, eu sou apaixonado por arquitetura, mas até para eu continuar fazendo arquitetura, a arquitetura precisa render dinheiro, eu preciso ter lucro. Lucro não é pecado, né? O lucro é o que vai fazer a sua empresa continuar no mercado. Não estou falando de lucro abusivo, mas é que quando você calcula mal o preço do seu projeto, muitas vezes esse preço ele não cobre todos os custos do seu projeto. E você nem consegue saber disso no final do processo todo. Você não sabe se deu lucro, se deu prejuízo, né? E, então, quais são os objetivos do meu negócio? O meu negócio, escritório de arquitetura, fazer arquitetura, mesmo que eu seja autônomo, né? Trabalho sozinho, no quartinho, no home office, né? Mas é o meu negócio, aquilo. E eu preciso olhar para esse trabalho como um negócio, com objetivos a cumprir, com um público que precisa ser atingido. Então, essa também, o gerenciamento de projetos também te ajuda a cumprir os objetivos do negócio. Razão número 4, melhorar a comunicação, e aí eu juntei, né? Porque 8 objetivos só estava muito pouco na hora de preparar para vocês, mas algumas coisas estão muito relacionadas e a gente não consegue nem separá-las, né? Então, uma delas aqui é melhorar a comunicação, identificar as expectativas das partes interessadas e gerenciá-las. Aquelas partes interessadas, aqueles stakeholders, a gente precisa entender essas expectativas, entender que perfil esse stakeholder tem. E aí, eu preciso adequar a minha comunicação a essas pessoas, a esses indivíduos, e preciso gerenciá-los ao longo do processo.
Se eu ignoro uma parte que é importante dentro do processo de gerenciamento de projetos, né, ao longo do projeto, aquela pessoa que no início era a favor do projeto, ela pode virar contra. Né? Isso acontece muito em projetos corporativos, né? Em projetos residenciais, menos, né? Não que não exista, mas acontece menos. Em projetos corporativos é muito comum, porque você tem um monte de gente, as pessoas muitas vezes querem poder, e você precisa entender isso, né? E jogar essas informações, né, dentro do teu entendimento das pessoas, do entendimento do problema. Quinta razão, entregar os produtos certos na hora certa. Né? E aí eu tenho um controle de tempo muito melhor. Né? Eu não só consigo criar cronogramas melhores, né? Estimar melhor o tempo que eu vou gastar com cada tarefa, mas também monitorar isso. Né? E quando eu monitoro bem as tarefas que eu vou entregar para o cliente, eu consigo entregar o produto certo na hora certa. Né? E mais, eu consigo ter a equipe falando a mesma língua. Né? A equipe entendendo que produto é esse que a gente vai entregar nesse momento. Tem uma historinha, e aí abrindo um parênteses, tem uma historinha na minha vida, muito antes de eu resolver estudar gerenciamento de projetos, que eu contratei um arquiteto que era uma pessoa que veio muito bem recomendada, mas sem especificidades na recomendação. Então, eu não tinha muitos detalhes sobre ele, entrevistei, aí fiz aquelas perguntas, você já fez um projeto completo do início ao fim? Você sabe, né? Você já acompanhou, entende o que é um projeto, do tipo, entende o que é um estudo preliminar, entende o que é um anteprojeto, entende o que é um executivo, né? Aquela coisa básica. Tudo que eu respondi, ele dizia que sim. Eu falei, esse homem caiu do céu, né? É o arquiteto que eu estava precisando aqui na equipe, era uma época que eu estava precisando viajar, trabalho, e aí, numa dessas viagens, quando eu voltei, o produto que ele tinha produzido, a gente estava no estudo preliminar, né, tinha acabado de entregar o estudo preliminar, e eu disse para ele, começa o anteprojeto. E viajei. Voltei 2 dias depois, ele tinha detalhado o banheiro. Então, eu entrei em desespero, eu falei, contratei super mal, contratei tudo errado, né? Então, se você não entende, se a equipe não está alinhada, se você não tem um padrão do que vai ser entregue, né, você não consegue entregar o produto certo na hora certa. Né? Então, foi um tempo ali que se perdeu considerável, né, de você não conseguir jogar fora aquele trabalho não era para aquele momento. Né? E aí, na hora de detalhar o banheiro já não é mais exatamente aquele, porque a gente não fez anteprojeto, ele pulou para um executivo de banheiro. Né? Então, a gente começa a ter uma produção que não está organizada. Né? E isso faz parte também do gerenciamento de projetos. Como é que eu vou gerenciar essa produção? O que eu preciso ter bem definido para que essa produção funcione de um modo mais adequado? E agora, com muita gente trabalhando home office, sem você estar com o olho ali do lado, é pior, né? É bem pior. Bem, razão número 6, evitar retrabalho. Né? Se a gente tem etapas bem configuradas, com pontos de controle, a gente diminui o retrabalho. Né? Isso é uma coisa que a gente, como arquiteto, cai muito em situações de retrabalho, muitas vezes porque o cliente não está... o cliente, você não consegue contar para ele qual é o seu processo, o momento que ele tem para alterar aquele produto, até que momento ele pode fazer isso, qual é o impacto disso, você não demonstra para ele o impacto, até porque você não sabe, você sabe que vai bagunçar a tua vida, mas você não sabe exatamente qual é o impacto daquilo ali, né, quando tem um retrabalho. Então, que seja uma opção sua cobrar ou não cobrar por esse retrabalho. Às vezes é estratégico a gente não cobrar aquele retrabalho,
aquela mudança de projeto. Mas você precisa entender do que você está falando, você precisa entender qual é o impacto daquilo e precisa demonstrar isso para o cliente. Razão número 7, responder a riscos em tempo hábil. Normalmente, não é feito nem avaliação de risco. A gente não entende quais são os riscos do nosso projeto de arquitetura. E o gerenciamento de projetos, ele te ajuda a entender isso, a avaliar os riscos, e aí lembrar que riscos não é só coisa ruim, não. Risco pode ser coisa boa também, né? Se a Bruna comprar um bilhete na loteria, pode ser que ela ganhe. Isso é um risco positivo para a Bruna, né, Bruna? Torcendo aí para você ganhar na loteria. E aí, isso é um risco positivo, quer dizer, isto é uma oportunidade, não um risco negativo. Um risco negativo é uma ameaça. Então, nós temos sempre riscos em todos os projetos, nós temos incertezas em todos os projetos. E essas incertezas, elas podem ser positivas ou negativas. E a gente precisa considerar isso no nosso projeto, né? E o gerenciamento de projetos ajuda a gente a categorizar esses riscos, entender o que pode efetivamente afetar o nosso dia a dia dentro do projeto e você ter respostas para esses riscos. Última razão, ups, foi para aumentar a tchan do final, né, do nossa 8ª razão. O bom gerenciamento de projetos é considerado uma competência estratégica da organização, um diferencial, né? Então, o que eu estou dizendo? Pode ser o seu diferencial no mercado, né? Você, às vezes, não precisa cobrar menos para ser contratado. Você precisa fazer um trabalho que seja mais completo, melhor, né? E aí, esse mais completo e melhor, se você está numa área corporativa ou pretende entrar numa área corporativa, esse gerenciamento de projetos pode fazer toda a diferença, né? E, independente disso, você pode ser... Eu tenho uma amiga que dá aula de gerenciamento de projetos em turmas genéricas, e ela diz que ela sempre coloca, né, nas aulas dela, quando chega no primeiro slide, ela pergunta se as pessoas costumam ter dor de cabeça com os seus projetos, e o último slide, né, ela coloca como se fosse uma embalagem, né, de remédio, onde o que está escrito na embalagem é gerenciamento de projetos. Aí ela diz que o gerenciamento de projetos é o remédio para as dores de cabeça, né, que a gente tem. Porque, na realidade, ele te ajuda a organizar uma série de coisas, e quando você enxerga aquilo, você consegue atuar. Então, diminui o sofrimento, né, do projeto. Você, muitas vezes, o projeto, por mais que você ame fazer aquilo, você tem ali um sofrimento, sim, né, porque tem uma série de coisas que você precisa fazer e você não sabe como fazer, né? Ninguém chegou para você e te ajudou a montar um plano de projeto. Então, você vai naquelas tentativas que eu comentei no início, elas vão gerando um desgaste enorme, né, para cada profissional. Bem, e quando a gente fala desse diferencial no nosso ambiente de negócios, né, existe uma competição cada vez maior. Então, nós temos orçamentos cada vez mais apertados, prazos mais curtos, recursos mais escassos e uma tecnologia que está mudando toda hora, né? Então, para você ter uma adaptabilidade melhor, para você se adaptar melhor a essas mudanças, o gerenciamento de projetos te ajuda também muito com isso. Então, a gente tem aí esse diferencial que seu no mundo dos negócios, ele pode estar em conseguir atuar com orçamentos mais enxutos, porque você sabe onde você precisa enxugar, né? Os prazos, você tendo mais controle, não atrasando, né? Você consegue também melhorar seu resultado, né, perante o cliente e te mantém muito bem posicionado dentro desse ambiente competitivo.
E mais uma de brinde, que é a que eu gosto mais, né? Que vem junto com essa questão das chances de sucesso, né? E que para muitos arquitetos, essa chance de sucesso está muito atrelado a você ter a possibilidade de criar, né? Você ter a possibilidade, o teu sucesso, ele não está só no que você está entregando e tendo um resultado financeiro melhor. Está em você entregar um produto que você acredita nele, né? Está em entregar um produto que você teve tempo para ser criativo, né? E o gerenciamento de projetos ajuda a ter tempo para exercer a criatividade, porque você consegue organizar o que tem no seu entorno, organizar todas essas ações e entender o que você precisa ter padronizado para que a produtividade de todos seja melhor, e você sim consegue ter tempo para exercer a criatividade, que é necessária, mas que ela é um elemento, né, aquele 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? Então, que a gente consiga ter 3% de inspiração, né, já melhora bastante, já passou de 1 para 3. Mas, às vezes, a gente realmente não consegue aquele tempo para ter uma criatividade produtiva, porque você está sendo demandado por coisas que você não sabe muito o que fazer com aquilo. Né? E o gerenciamento de projetos, as técnicas, as boas práticas de gerenciamento de projetos ajudam muito a gente a ter essa tranquilidade para ser criativo. Mas aí o que a gente vai usar, né? Vai chegar lá e eu vou comprar o primeiro livro de gerenciamento de projetos que eu achar na prateleira. Acho que foi Camila que disse que o meu livro era ótimo, né? Que era muito bom, né? Está esgotado. Mas e aí, é isso? Não, a gente precisa adaptar, né? De qualquer forma, o meu livro e o método que eu proponho, eles trazem para a gente uma abordagem que já é uma abordagem desenvolvida para arquitetos. Né? Se você pega lá a Bíblia do Gerenciamento de Projetos, né? Que é o PMBOK, né? Que é o Corpo de Conhecimentos do Gerenciamento de Projetos, desenvolvido, editado pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos, que tem sua base nos Estados Unidos, né? Nasceu nos Estados Unidos, você vai encontrar ali um monte de processo e entra em desespero normalmente. Né? As pessoas olham para aquilo e não querem ouvir falar em gerenciamento de projetos nunca mais. E o que eu sugiro que a gente faça sempre é buscar algum método que seja próximo ao que a gente faz, e a partir daí a gente adapta para o nosso dia a dia, para o nosso ritmo, para o que efetivamente a gente faz no nosso dia, para o tipo de projeto que a gente faz. Mas é necessário entender uma série de conhecimentos, né, que existem, que estão já estruturados, e a gente precisa conhecer isso, né, desenvolver algumas habilidades e trazer isso para o nosso dia a dia. Né? Então, o que usar é sempre um modelo sob medida. Né? E aí, quando a gente pega um modelo que foi desenvolvido para a área de tecnologia da informação, a gente precisa adaptar. Quando a gente pega um modelo que foi concebido para a área de engenharia mecânica, a gente precisa adaptar. Né? Então, o modelo TIP, quando ele foi desenvolvido, ele foi uma adaptação disso tudo que estava no mercado, do que eu conhecia, do que era conhecido como boas práticas, para a gente desenvolver um modelo, aí sim, um modelo voltado para o arquiteto. Mas esse arquiteto também precisa fazer pequenos ajustes para o seu dia a dia, porque quando a Vera faz os projetos dela, ela não tem um processo exatamente igual ao da Bruna, exatamente igual ao da Vanessa, exatamente igual ao do Marcelo. Né? A gente tem, por mais que existam normas que orientam o desenvolvimento dos projetos e o gerenciamento de projetos, a gente tem especificidades, né? Seja pelo tamanho do projeto, pelo tipo de projeto, pela experiência que você tem anterior. Então, isso tudo te ajuda nessas adaptações. Perguntas, dúvidas, crises existenciais.
Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês. Eu falei tanto do modelo TIP, só mostrar para vocês que quem tiver interesse vai ter uma turma agora em março, e depois vocês entram lá para ver quem quiser saber alguma coisa, mas só para a gente poder conversar agora, olho no olho, na medida do possível. Temos perguntas? Temos uma perguntinha aqui, Sônia. Só um segundo. Pessoal, quem quiser fazer mais perguntas, fiquem à vontade. A Bruna Vieira, ela queria saber como lidar com imprevistos durante o processo do projeto e minimizar os impactos nos prazos, orçamentos e etc. Olha só, o que acontece é que boa parte disso aí que é imprevisto não é tão imprevisto assim, entendeu? A gente já começa por aí, Bruna. Por quê? Porque quando você tem aquelas lições aprendidas, que a gente roda aquele ciclo do PDCA, a gente aprende coisas e aprende a perceber que tipo de imprevisto pode acontecer. Quando eu analiso uma experiência, eu aprendo com ela. O fato de você fazer 50 projetos não quer dizer que você aprendeu com os 50 projetos, né? Porque se você simplesmente saiu fazendo, isso não quer dizer que você aprendeu. Então, quando a gente chega no final do processo, entende o que a gente fez que deu certo e o que deu errado, e quais foram os problemas que aquele projeto teve, aí sim você gera aprendizado. Então, esse aprendizado que é acumulado, esse aprendizado, ele te ajuda a perceber determinadas questões que não são tão imprevistas assim, né? Então, o que é risco? Risco é uma incerteza. Então, quando eu falei ali do risco, né, que é uma das 8 razões, o risco, ele vai... o teu mapeamento de riscos é o mapeamento das incertezas que podem acontecer ao longo do projeto. E aí, algumas você já pode colocar no teu orçamento. Você coloca uma verba para isso, né? E, claro, aparecem imprevistos, que são realmente imprevistos, que são incertezas que eu não sei, né? E elas acontecem, é possível, mas já diminui bastante. E você pode prever, sabendo que isso pode acontecer, você pode prever isso na tua proposta comercial também. Próxima Sônia, pergunta, diga, vamos Marcelo. lá. Qual o prazo médio para a implantação do método? Bem, eu normalmente acredito que menos de 3 meses a gente não consegue implantar o método. Por quê? Você tem um período de aprendizado do método. Como é que eu faço a implantação normalmente? Eu ensino as ferramentas, ensino o método e depois eu faço um acompanhamento. Por isso se estende por 3 meses, né? Esse acompanhamento vai diluindo. A gente tem um primeiro momento que é mais intenso, onde as pessoas precisam aprender as ferramentas, precisam aprender como planejar, né? E aí a gente pega na mão no primeiro planejamento, e depois elas começam a ter dúvidas durante o processo. E elas precisam ter apoio durante essa implantação, para que você consiga melhorar a qualidade da implantação. O que eu estou dizendo para vocês? As pessoas são resistentes à mudança. Se eu vou implantar um método, que é uma coisa nova, uma nova forma de trabalhar, eu preciso gerenciar essa mudança. Quando eu estou falando de gerenciar essa mudança, eu estou falando de também dar apoio durante um período para que as pessoas possam elas trabalharem de uma forma consistente depois, e elas não pararem no primeiro momento porque eu não sei como é que faz isso, vou fazer do jeito antigo, né? Então, exatamente por conta dessa resistência, a gente tem um trabalho aí de acompanhamento, que vai monitorando o andamento e a aderência a um novo método de trabalho. Entrou uma pergunta aqui, Marcelo, não sei se você tem mais alguma aí, mas entrou uma aqui no chat. Tem alguma na frente? Não, tenho, mas vamos no chat. Vai no chat, depois eu faço o que está aqui comigo. O TIP trata
de projeto de arquitetura e também de obra, execução e ou acompanhamento, olha só, também em primeira mão para vocês. O modelo típico, como ele está publicado hoje, como ele está configurado, ele é um modelo que foi criado principalmente para o desenvolvimento do projeto, né, do desenho, da etapa de design de arquitetura. Agora, a gente já fez alguns testes em obra, né, em execução de obra, e agora a gente vai estar começando a rodar o último teste, que seria já o teste para a gente fechar todas essas dúvidas, todas as questões que estão ainda, né? Porque, por exemplo, como é que foi criado o primeiro modelo TIP, né, que é para design? Eu fiz vários testes pontuais, com várias situações, usando várias ferramentas, e depois eu peguei aquilo tudo, configurei e disse assim, este pacote precisa rodar inteiro, né? Esse modelo, ele precisa rodar do início ao fim, num projeto só, com uma equipe só, para a gente ter certeza de que esse conjunto funciona. Então, foi criado dessa forma, foi testado dessa forma, antes de eu começar a divulgar o modelo TIP. Então, esse teste ele aconteceu em janeiro de 2015, tá? Esse primeiro teste, fechado. Em 2014, eu já tinha feito os testes pontuais e em janeiro de 2015 rodou esse teste completo do modelo. A gente agora vai começar, está começando essa semana, né, o modelo, rodar esse modelo para a obra. Então, deve durar 3 meses, é uma obra que é uma obra comercial, então ela tem um tempo muito delimitado e é o tipo de situação que é boa para a gente. Né? E nesse daí a gente vai conseguir rodar tanto na obra quanto no gerenciamento macro. Então, daqui a 3 meses eu faço outra palestra e conto o resultado para vocês. Perfeito, já tem spoiler da próxima. A próxima é, Sônia, quais etapas você considera reaplicáveis em todos os projetos, que não precise ser criada do zero? Pode dar um exemplo? Eu achei meio confusa a sua pergunta. Então, vamos fazer o seguinte, Mariana, você repete no chat, que aí eu vou fazer uma pergunta aqui na frente. Olha só, Mariana, só para melhorar aí, são as etapas de implantação, porque a pergunta que eu tinha respondido antes era de implantação, são as etapas de projeto de design, aquelas etapas tudo preliminar de projeto executivo, e por que você fala em não precisa ser criado do zero? É o que? O modelo de gerenciamento de projetos. Então, assim, melhora um pouquinho essa pergunta para a gente ser mais assertivo. Fala, perfeito. Marcelo. Sônia, a pergunta vem de uma pessoa que faz gestão de projetos com uma equipe interdisciplinar e com vários projetos simultâneos. A pergunta é como definir, qual estratégia para definir prazos para cada uma das etapas? Qual é a sugestão que você daria? Primeira coisa, muita negociação. Né? Então, a gente precisa primeiro trabalhar. Como é que eu oriento, né, esse trabalho? Primeira coisa, você ter as estimativas de cada um e o que precisa vir antes e o que precisa vir depois. Então, eu tenho essas amarrações, né? Eu tenho um serviço, o que precisa estar preparado para esse serviço entrar e o que acontece depois, né? Esse serviço impacta quem? E, a partir disso, com as estimativas, você tem uma situação ideal. Né? A partir daí, você tem que trazer para a realidade, ainda no nível macro, e depois você fazer o cronograma final. Né? Só que aí vai acontecer o seguinte, aquela estimativa do projetista de ar-condicionado que achou, né, que ele ia ter 3 meses para fazer o projeto, você vai dizer para ele, sinto muito, mas você vai ter que fazer em 1. Mas aí você tem argumento, entendeu? E você consegue estruturar um cronograma e fazendo esses ajustes, né? E entender qual é o teu caminho crítico dentro do teu cronograma. Que é exatamente onde eu tenho folga zero, onde eu não tenho a possibilidade de alguém atrasar porque vai impactar a minha entrega final.
Perfeito. Há um pedido aqui também de indicação de bibliografia na área. O que você indicaria? Um livro você já falou bastante, mas enfim. Marcelo nem viu, tá vendo, gente? Eu fico aqui fazendo gracinha e o Marcelo nem olha. Eu ri, é porque eu olhei para baixo, porque eu estou estou com a dupla personalidade, eu fui olhar para ver se eu Não, tem pouca coisa. Por que eu peguei aqui o meu livro? Porque tem pouca coisa sobre o gerenciamento de projetos específico para arquitetura. Tá? Na realidade, eu acho que muita gente acaba caindo, né, e conhecendo o meu livro, porque dá uma busca sobre o tema e vem alguma coisa ou específica para construção civil, e aí é um gerenciamento muito mais pesado. Você tem muita coisa voltada para um gerenciamento de projetos macro, né, genérico, onde você tem princípios, você tem boas práticas, e aí existem coisas que são mais beabá, tipo a coleção de gerenciamento de projetos da FGV, que é uma coleção de livrinhos, cada livrinho é uma área. Bruna, Métodos Ágeis para Arquitetos Profissionais Criativos, editora Brasport. E aí a gente tem muita coisa voltada para os métodos ágeis, mas eles não estão aplicados em arquitetura, porque métodos ágeis, eles começaram na área de tecnologia da informação. E quando eu dando aula para as turmas super genéricas, né, com gente de todos os tipos, com profissionais de todas as áreas, eu comecei a ver e estudar métodos ágeis e descobri que aquilo servia para a gente como arquiteto. Né? Eu descobri que aquilo que falavam de Scrum, de Kanban, e que só o pessoal de TI usava, na realidade era ótimo para a gente como arquiteto. E eu comecei, então, a me aprofundar nisso e trouxe esse conceito para a arquitetura. Inclusive, em 2015 mesmo, foi 2015, foi no finalzinho de 2015, eu fiz uma apresentação que eu acho que, em termos de Brasil, deve ter sido a primeira vez que se apresentou o uso de métodos ágeis para uma área que não fosse TI. E que, inclusive, os organizadores do congresso deram o nome para a palestra, porque eles disseram, não, mas se a gente botar arquitetura, o pessoal vai achar que é arquitetura de software, né? E aí eles colocaram que era uso de Scrum na área off-TI, eles inventaram um negócio assim, eles é que batizaram, exatamente para puxar essa importância que estava sendo dada no momento para o uso de uma ferramenta, de um método que tinha sido criado para o pessoal de tecnologia da informação e que, na realidade, estava sendo usado por uma área que eles nunca imaginaram que seria usada. Ok? Perfeito. A Mariana refez a pergunta e, quer dizer, ela complementou aqui. Pergunto em um projeto de arquitetura, após a criação, quais etapas do processo são replicadas em todos os projetos, pelo método TIP, e se você poderia mostrar algum exemplo? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, normalmente, a gente, dentro de um escritório ou no trabalho de um arquiteto, você tem um método já, né? um modo de abordar a questão do design da arquitetura. Então, essas etapas, né, de arquiteto para arquiteto, muitas vezes elas mudam de nome, mudam de conteúdo. Né? Então, o estudo preliminar que eu faço pode ser diferente do estudo preliminar da Solange. Né? A Solange entrega um produto diferente do que eu entrego que configura o estudo preliminar, ou o anteprojeto, ou o projeto executivo, e os nomes também mudam. Né? Então, depois que você organiza a parte de gerenciamento de projetos do seu modo de trabalhar, das suas etapas, a estrutura básica vai ser sempre a mesma. Então, você consegue aproveitar isso. Né? Então, por exemplo, a gente tem
sei lá, o Davi trabalha muito com reformas, projetos de reforma. Então, ele vai criar a estrutura de trabalho dele, que a gente chama de estrutura de decomposição do trabalho, ou WBS, ou EAP, né? Dependendo do autor, você vai achar um nome. Você cria essa estrutura e dessa estrutura você desdobra cronograma, você desdobra as tuas lições aprendidas, uma série de elementos que são desse ferramental do gerenciamento de projetos. Ele cria essa estrutura o mais completa possível. E, a partir daí, quando um cliente faz uma encomenda para ele de um projeto, ele vê o que ele vai entregar. Então, pode ter uma etapa que, para aquele cliente, aquela etapa não vai ser entregue. Então, ele simplesmente ignora aquela etapa e trabalha nas outras. Então, essa infraestrutura de gerenciamento de projetos, que, por exemplo, quando tem uma implantação do método, eu desenvolvo isso junto com o cliente, né? Num curso, eu oriento como o aluno deve fazer isso. Essa estrutura básica, ela vai ser sempre a sua base de gerenciamento. Então, por mais que os projetos sejam diferentes, né, você tem ali um conjunto, o mais completo que você consegue montar do produto que você se propõe a fazer e entregar. Ah, mas o meu escritório tem 3 linhas de projeto. A gente faz mercado imobiliário, a gente faz reforma de apartamento e a gente faz paisagismo. 3 coisas bem diferentes. Você cria 3 estruturas que vão ser a tua base de gerenciamento, de padronização, de comunicação com a equipe, né? E aí, em cada projeto, você precisa se preocupar com as especificidades daquele cliente, daquele projeto, mas a tua base, a estrutura, a fundação está pronta. Acho que, Marcelo, né, são 19h08. Acho que fechamos. Não, perfeito. Acho que quem quiser fazer mais perguntas, fique, enfim, a Sônia vai estar à disposição. Acho que é muito importante também, quem tiver mais interesse, quer dizer, o curso tem sido um curso muito bem avaliado pelos alunos. A gente está agora indo para a 2ª edição desse curso junto a gente aqui na PUC. Enfim, agradecer muito e fica à vontade, Sônia, para as palavras finais aí. Eu estou colocando, pessoal, o meu e-mail aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta que não deu tempo da gente responder, ou ficou tímido de fazer a pergunta, vocês podem mandar o e-mail para mim. Tá bom? Às vezes eu até recebo, vai ter o curso, mas como é que o curso funciona? Se você quiser saber mais alguma coisa, enfim, ou alguma questão, alguma pergunta aí que a gente não tenha tido tempo de responder, pode mandar por e-mail para mim. Obrigada, pessoal, aí pela participação de todos. Marcelo, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho de um assunto que eu gosto tanto. A gente é que agradece, enfim, revendo aí Rayana, acho que a Fernanda também esteve aí, tudo bom? Enfim, muito obrigado aí a presença de todos e todas, e estamos aí com outros eventos e o curso da Sônia com início agora ainda em março. Bem, obrigada. Aquela história, eu sempre digo o seguinte, gente, se gostar, indica para os amigos, se não gostar, indica para os inimigos, porque você não gostou, né? Então, se indica assim como sendo algo que você está levando os outros a sofrer. Mariana, se eu não conseguir responder a sua pergunta, depois você melhora ela, né? Porque eu fiz aquela resposta em função do entendimento ali no momento. Tá bom? Gente, beijo. Tchau, tchau, Sônia. Obrigado. Tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite aí para todo mundo.